Estamos ao vivo pelo Instagram. Que o Espírito de Deus ministre seu coração aonde você estiver. Amados, eu quero começar mais uma série de ministração. Provavelmente eu vou ministrar uns 2 domingos só. Domingo nós falamos sobre 3 princípios, quem lembra? Domingo nós falamos sobre o quê? 3 princípios. Gente, pelo amor de Deus, eu sei que você estava aqui no culto. 3 princípios. Para quê, queridos? Diga prosperidade. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, diga, você gosta de prosperidade? Quem aqui gosta de prosperidade? Amém. Agora, pergunta para ela, você quer prosperidade? Quantos querem prosperidade aqui? Aleluia. Queridos, o que nós estamos falando aqui são princípios da palavra de Deus para que você tenha aquilo que você almeja, aquilo que você sonha, aquilo que você deseja. Você sabe que sonhos, desejos, projetos, sem colocar em prática princípios que te levem a alcançar o que você deseja, você não vai alcançar aquilo que você deseja. Então, a palavra de Deus, ela é recheada, podemos dizer assim, de princípios que, colocado em prática, mudam a nossa história de vida. Então, é exatamente isso que nós precisamos aprender. E é por isso que nós estamos ensinando aqui princípios. Então, nós falamos domingo passado esses princípios. Primeiro princípio é que Deus é a sua fonte. Deus é a sua fonte. Deus é a minha fonte. Não é o meu trabalho, não é o meu emprego, não é, eu já estou profetizando aqui, as minhas aplicações nas bolsas de valores, a minha conta poupança, que é a minha fonte. Tudo isso são meios que Deus usa para nos abençoar. Então eu tenho que entender que Deus é a fonte de todas as coisas. O segundo princípio que nós falamos é que você precisa plantar uma semente. Então, quando você planta, é o que a palavra de Deus diz. Tudo aquilo que o homem plantar, também ceifará. É o que a Bíblia diz. Que planta pouco, colhe pouco. O que planta muito, em abundância, ceifará. Então, esse é um princípio. E o terceiro princípio que nós falamos domingo passado, é o quê? Que toda semente plantada me dá direito a quê? A um milagre. É óbvio que se eu planto e aquela semente é devolvida para mim, multiplicada, com certeza isso é um milagre. Então, e não tem nada de errado plantar uma semente e esperar o milagre. Porque toda vez que eu planto uma semente e espero um milagre, eu estou expressando o quê? A minha fé. Eu estou expressando a minha fé. Porque o que é fé? A Bíblia diz que é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fato que se não veem. Hoje, ainda dentro dessa linha, falando sobre prosperidade, eu quero falar sobre o tema prosperando, diga prosperando em meio à crise. Eu já ministrei essa palavra há algum tempo atrás, alguns anos atrás, e nós vamos novamente estar ministrando, porque aqui tem princípios muito tremendo e poderoso. E por que, queridos, que eu vou estar falando sobre prosperando em meio à crise? Sabe por quê?
Porque às vezes as pessoas, elas acham que uma situação adversa que eu estou passando, ela é apenas para o mal na minha vida. E elas não conseguem entender que uma situação difícil é um trampolim para mim alcançar níveis maiores. Que uma crise, eu posso usar aquela crise em cima, ou baseado nos princípios da palavra de Deus, para subir um degrau a mais, superar a situação. O grande problema é que as pessoas, numa crise, só vê derrota. Numa crise, as pessoas só vê fracasso. E, pelo contrário, isso é comprovado na história de tantas pessoas, empresas, homens de negócio, que a situação deles deu um upgrade, mudou em um tempo de crise. Então, nós vamos ver que mesmo em um tempo de crise, em um momento difícil que eu estou passando na minha vida, eu posso prosperar e a situação pode mudar na minha vida. Amém? Abra comigo a sua Bíblia para o livro de Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26, a partir do verso 1, diz assim: Sobreveio à terra uma fome, além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra em que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e aos que descenderem de ti, darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Agora pule para o versículo 12. No versículo 12 diz assim: Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu. Tem uma tradução que diz assim: colheu o cêntuplo. Outra tradução diz: colheu 100 por 1. E o Senhor o abençoou, e engrandeceu-se o homem, e foi-se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. E tinha possessões de rebanho, de gado e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Ora, todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado no dia do seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Abimeleque disse a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Aleluia. Queridos, aqui a gente começa a ver um homem que está passando por uma crise. Diga crise. Você sabia, se você pegar da palavra crise e tirar o S, a palavra fica o quê? Crise. É só tirar o R da crise que fica crise.
Então, isso fala das possibilidades, como as coisas podem mudar na vida de qualquer pessoa que decide colocar em prática os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. E quando nós falamos de crise, queridos, ninguém gosta de ouvir essa palavra. Muito menos passar por ela. Mas a grande pergunta é, quem nunca passou por uma crise aqui, que diga glória a Deus. Quem nunca passou aqui por um momento difícil? Quem nunca aqui passou por uma crise que disse, eu não sei se dessa eu escapo? Todos nós, todo ser humano na face da terra, de uma forma ou de outra, uma situação ou outra, passou por uma crise, passou por um momento difícil. Né? Quem nunca passou também por um momento de escassez? Quem nunca passou aqui por um momento de escassez? Queridos, na minha vida, eu já passei por um momento de crise, de escassez. Posso contar uma história? Todo mundo gosta de contar, ouvir das histórias do pastor, né? Quer saber da vida. Todo mundo gosta de saber da vida do pastor. Mas eu lembro, no início do ministério, e não tem mais alguém que seja provado no seu chamado do que aqueles que são escolhidos por Deus para o ministério. E eu lembro que no início do meu ministério, pastoriano, ainda solteiro, uma crise financeira terrível. Mas como Deus sempre faz milagre, e eu lembro que por um bom tempo, eu almoçava, porque tinha uma irmã que chegou para mim e disse, pastor, ela oferecia marmita. Ela vendia marmita. E ela disse para mim, pastor, todo dia vá buscar uma marmita lá em casa para você almoçar. E só que ela diz o seguinte, vá antes do meu marido chegar. Porque o marido não era cristão e era daqueles cara terrível, maligno. Podemos comparar ele mais ou menos como aquele que era marido da Abigail, lá. Eu esqueci o nome do cara, mas era mais ou menos assim. Abigail tinha um marido maligno, e ela era uma mulher sábia, generosa. E o que aconteceu? Deus matou o cara porque o cara era ruim. Então, irmãos, e pense eu numa vergonha. Então, eu tinha que ir cedo, antes dele chegar do trabalho. O quê? Nabal. Pois era, o Nabal, que era o marido da Abigail. Era uma crise terrível. E não foi só uma que eu passei por várias crises. Quando eu conheci a Lucimar, assim, mais aprofundado, né? Eu pastoreava a igreja, solteiro ainda, mas de olho na irmã, para casar, gente. E de vez em quando, ela me convidava para ir almoçar, irmãos, também, na casa que ela morava com a prima dela. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, o meu café, almoço e janta era pão com ovo e suco, mas da baleia, que era mais barato. Aquele
Que suquinho. Não era nem tangue, irmão. Tangue era mais caro. Era o da baleia mesmo, que com um pacotinho assim a gente fazia uns 3 litros. O bicho multiplicava. O que é isso, queridos? Momentos de crise, momentos de escassez. Todo mundo passa. Né? A gente ouve história dos irmãos aí que se vestia porque os outros davam, calçava porque os outros davam. Isso são momentos da vida, queridos, quem nunca passou por tudo isso? Agora, eu quero que você entenda que por mais que você não goste da crise, a crise não é tão ruim assim. Pastor, mas como que a crise não é tão ruim? Se está faltando, se é escassez. Não, queridos. Por que a crise não é tão ruim? Por algo que, quando eu aprendo, muda a minha história. Por mais que você não goste da crise, ela traz grandes aprendizado. As crises são parte do processo de crescimento e amadurecimento. E as crises, elas são essenciais para o nosso crescimento. Você sabe, queridos, que toda vez que as coisas, as situações estão indo, caminhando de vento em popa, você relaxa. Aí alguém pode dizer, pastor, eu estou entendendo então porque a vida do cristão tem tanta luta, tem tanta guerra. Pois é, queridos. Porque tem muitos cristãos que, se ficar só na bonança, se ficar só em Canaã e não passar por uns desertos de vez em quando, ele se desvia por causa da bonança. Está tudo bem. A pessoa relaxa na vida com Deus, relaxa em tantas situações. E aí as crises, ela faz parte de um processo de crescimento. As crises, elas fazem parte de um processo de amadurecimento. Pode ver, qual é o tempo em que o cristão mais ora? Na crise. Qual é o tempo que o crente mais jejua? Qual é o tempo que os cristãos mais vão para as vigílias? Levanta de madrugada. E qual é o tempo que os crentes mais relaxam? É na bonança. Porque na bonança eu não preciso buscar Deus, eu já tenho tudo aqui. E aí, queridos, Deus, na sua infinita graça, bondade, misericórdia, que Ele é, e que Ele, como Pai, sempre deseja intimidade dos seus filhos, comunhão, Ele permite passarmos por momentos difíceis em nossas vidas. Para quê? Para que nós possamos nos aproximar dele, ajustar o nosso relacionamento com ele. Eu não sei se procede ou não, mas eu já ouvi várias vezes de pessoas comentando, pregadores, historiadores da Bíblia, dizendo, no Salmo 23, lá diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar por pastos verdejantes, ele me leva para as águas de descanso, ele refrigera a minha alma, mas lá no texto diz assim, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Mas o próximo versículo diz assim, a tua vara e o teu cajado, o quê? Me consolam. Vara e cajado me consolam. O que é o cajado? O cajado é aquele bastão que tem uma volta igual a um cabo de guarda-chuva.
que dizem que aquilo é o cajado, que como Israel tem lugares muito montanhosos, é montanha, deserto, vales, então quando a ovelha caía num vale ou num buraco, o pastor colocava aquele cajado ali, colocava no pescoço, tirava. Mas, e a vara? A vara era para bater na ovelha. Quando a ovelha se desgarrava, não queria estar junto do rebanho, não queria ficar no aprisco, queria pular aprisco. Sabe que tem muita ovelha na igreja que pula o aprisco, né? E aí, e fugia, né? E aí, quando a ovelha começava a ter esses comportamentos, não sei se procede, mas já ouvi muito. Diz que o pastor ia lá com aquela vara, quebrava a perna da ovelha. E agora, a ovelha não podia pular mais o aprisco. Não podia mais se desgarrar e ir para longe dos olhos do pastor. Aí, que crueldade, né? Parece que é crueldade, mas aquilo era amor. Por isso que o salmista diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. E aí ela, com a perna quebrada, o pastor ia lá e enfaixava a perna dela. Então, aquela ovelha era obrigada, porque ela não podia sair, era obrigada a ficar pertinho do seu pastor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, queridos. Deus permite você passar por situações muito difíceis. Exatamente por amor, para que você se chegue a Ele, para você se voltar para Ele, para você buscar a Ele. Agora, eu quero que você entenda que toda crise tem 3 elementos importantes. Diga, toda crise possui 3 elementos importantes. Primeiro elemento importante da crise. Diga, toda crise tem uma solução. Preciso entender isso. Toda crise tem uma solução. Não existe problema, não existe crise que não tenha uma solução. E o grande problema do homem é achar que toda dificuldade que enfrenta, toda crise que passa, não tem solução. E não são poucas as pessoas, por achar que o momento, a situação difícil que está passando não tem solução, então muitos entram em desespero. Quantas pessoas ficam desesperadas, apavoradas, acabou tudo. E é exatamente aí, nesse momento, em que o diabo se aproveita para roubar aquilo que é de mais precioso na vida de uma pessoa, que é a fé. Porque uma pessoa, quando ela se desespera diante de uma situação, a sua fé some, desaparece, e o que prevalece nela é a incredulidade, é a dúvida, é a incerteza. E o diabo, no momento desse, se aproveita para roubar a fé. E é por isso que muitas pessoas, nos momentos de crise, por não entender que toda crise tem solução, existem pessoas que cometem loucuras. No desespero da crise, no momento difícil, quantas são as pessoas chegarem até o ponto de tirarem a sua própria vida, por causa do desespero da crise, do momento difícil. Eu quero que você entenda que toda crise tem solução. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, toda crise tem solução. Então não existe crise sem solução. É só buscar os meios, as formas de encontrar a solução. Mas para isso, nós precisamos entender
que as coisas não ocorrem, não acontecem como achamos ou como pensamos. Então, o primeiro elemento da crise é que toda crise tem solução. Fala para a pessoa que está ao seu lado, diga, se você estiver passando por uma crise, não se esqueça, toda crise tem uma solução. Amém? Segundo elemento que tem toda crise, diga, toda crise tem um prazo de validade. Ah, é, pastor? É. Aí algum pode perguntar, e qual é o prazo da validade da minha? Porque... Deixa eu lhe dizer, queridos, o prazo de validade da sua crise é até você aprender os princípios que te levam a sair dela. E você sabe que existem pessoas que são mais teimosas do que as outras. Sim ou não? Existem pessoas que são mais desobedientes do que os outros. Existem pessoas que são mais cabeça dura do que os outros. Você aí que é pai, que é mãe, que tem mais de um filho, sabe muito bem o que eu estou falando. Não é assim? Na própria família, em casa, não tem uns filhos que às vezes o pai não precisa nem falar, só um olhar do pai, da mãe, ele já entende, obedece, se rende, chora e obedece. Tem outros, meu irmão, que quanto mais você fala, quanto mais você dá-lhe uma taca, mais armado, resistente ele fica. Parecendo aquele sapo cururu, né? Bati muito, irmãos, mas Jesus já me perdoou. A gente morava no sítio, aquele sapão assim, cururu. A gente batia, puf, ele... Naquele tempo também não tinha aí o direito da defesa dos animais. Dos maltratos dos animais. Então, toda crise tem um prazo de validade. E a validade da crise, o tempo da crise, ele vai durar até você aprender princípios que vai te tirar dela. Quando toda crise tem um prazo de validade, isso quer dizer o quê? Tem um início e tem um fim. Uma crise é um período, é um tempo, porém com data determinada para acabar. É só olhar na Bíblia, irmãos. Você vai olhar na Bíblia e você vai ver que não teve nenhum grande homem de Deus, personagens bíblicos, que não passaram por crises, por momentos difíceis. Por exemplo, o faraó lá no Egito teve um sonho, José estava no Egito, e quando chamaram José para interpretar o sonho do faraó, José interpreta o sonho, e o sonho que faraó teve apontava para 7 anos de fartura. Mas também, depois da fartura, José disse assim, Deus te fez revelar, Deus revelou o que vai acontecer. E vai haver uma crise em toda a terra. E essa crise vai durar 7 anos. E foi exatamente aquela crise, durante aquele período de fartura, José, como governador do Egito, construiu celeiro em todo o Egito, estocou toda a comida que pôde, que sustentou o mundo, porque veio uma crise em todo o mundo, e por 7 anos não havia colheita em nada.
e o Egito que sustentava as nações. Aquela crise durou 7 anos. Tinha um prazo de validade. Deus fez saber que aquela crise que o mundo ia passar tinha 7 anos. Lá no livro de 1 Reis, porque Israel pecou contra Deus, Deus trouxe um juízo. E Deus falou para Elias, o profeta Elias, a terra não vai chover por 3 anos e meio. Então, por 3 anos e meio, teve uma crise, quer dizer, teve um prazo de validade. Depois dos 3 anos e meio, a crise passou. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, eu estou gostando dessa palavra. Qual é a palavra? Que a crise vai passar, tem um prazo de validade. Muito bem. Você vai ver que quando Deus também levou o povo para a Babilônia, todo o povo foi levado para a Babilônia, uma crise na nação de Israel. Deus falou, o exílio da Babilônia vai durar 70 anos. Então Deus falou, e não adianta. Você vai ver isso lá no profeta Jeremias. Deus disse, olha, não adianta chorar, gemer, vai ser 70 anos. Eu já determinei, mas de 70 anos, Israel vai voltar a ser nação, vai voltar para a sua terra. Então, toda crise, ela tem um prazo de validade. Mas, também, queridos, o terceiro elemento que contém toda a crise, e eu gosto disso. Diga, toda crise tem uma lição para a vida. Então, mais importante do que passar pela crise é aprender a lição que a crise te ensina. Quando eu estava no seminário, tinha um pastor que ele repetia demais essa frase. E a frase que ele repetia era que na escola de Deus ninguém pula cartilha. Diga, na escola de Deus ninguém pula cartilha. Isso quer dizer o quê? Se você for reprovado, vai repetir. Na escola de Deus ninguém pula cartilha. Hoje, o governo tem, de todas as formas, facilitado para que os alunos não fiquem atrasados nos estudos. Passe de ano, mesmo que não aprenda. Não é assim? Fez a prova, não passou, não alcançou a média. Aí vai o quê? Recuperação. Também não passou. Vai o quê? Prova final, não passou. Aí vai para o conselho de classe. Aí diz que vão estudar se era um bom aluno. Irmão, como que o cabra fez 3, 4 provas e não passou? É um bom aluno. Aí, não, mas e o comportamento dele? Hã? Se ele era um aluno assíduo. Meu irmão, às vezes ele estava lá, mas só o corpo, a alma não estava na aula. Ou às vezes só ia para matar a merenda. Mas mesmo assim, não vamos deixar o aluno reprovado, nós vamos passar. Ei, deixa eu te dizer, na escola de Deus não é assim não. Na escola de Deus, se você for reprovado, vai repetir. Na escola de Deus, se não muda, não aprendeu a lição, vai permanecer nela até que você aprenda a sair dela. Então, meu irmão, toda crise, ela tem uma lição de vida para mim aprender. E quando eu aprendo, aquilo muda
a minha história. E aqui está o segredo. Mas, infelizmente, muitos não atentam para isso. Que toda crise tem uma lição para se aprender. E a maior sabedoria de uma pessoa está em aprender com os seus próprios erros. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: a maior sabedoria de uma pessoa está em aprender com os seus próprios erros. Queridos, e eu vou lhe dizer uma coisa. Parece que tem gente que nasceu no dia em que a sabedoria estava de férias. Existem pessoas que passam a vida inteira toda quebrando a cara e não aprende a lição. Você vai ver, queridos, que em toda história da Bíblia, pessoas passaram por crise. Então, a crise, ela te dá a oportunidade de você aprender uma lição. E quando você aprende uma lição diante de uma crise, isso vai fazer com que você não repita aquilo na sua vida. Por exemplo, eu vou te dar alguns exemplos aqui. Tem pessoas que vivem uma vida inteira com crise no casamento, mas nunca aprende uma lição porque está passando por aquela crise. Existem casais, queridos, que têm 10, 15, 20 anos de casado e ainda continuam brigando pelos mesmos problemas do início do casamento. Isso quer dizer o quê? Não aprendeu nada. Existem pessoas que passaram ou estão passando por crise financeira. Como eu falei, todo mundo passa. Mas uma coisa é passar, outra coisa é permanecer, viver na mesma crise, na mesma crise. Tem alguns crentes que você pergunta: e aí, irmão, como é que está? Na luta. E aí, irmão, como é que está? Estou na prova, estou na prova, estou na prova. Meu Deus, pelo amor de Deus, você não aprendeu nada na prova? Que isso? Que negócio é esse? Permanecer do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. Então eu tenho que aprender uma lição. Tem gente que passa por uma crise financeira, mas nunca parou de comprar fiado. Como é que vai sair de uma crise? Toda crise, ela tem uma lição a ser aprendida. Diga amém. Muito bem. Então, nós vamos ver que Abraão passou por uma crise. Houve fome na terra do Egito, aonde ele estava. Davi, certa vez, também, a Bíblia diz que houve fome, houve um período de crise durante o seu reinado. Isaac, no texto que nós lemos, passou por uma crise. Agora, todos esses homens venceram uma crise. Nós vamos ver que Abraão venceu a crise, Davi venceu a crise, Isaac venceu a crise. Então, todos esses homens não somente venceram na crise, mas todos esses homens também prosperaram na crise ou em meio à crise. Agora, o mais interessante de tudo é ver que
todos eles tiveram a mesma atitude, ou seja, seguiram os mesmos princípios. Todos eles buscaram orientação divina para aquilo que eles precisavam seguir. Todos eles buscaram a Deus para saber o que eles deviam fazer diante de um momento tão delicado como aquele que eles estavam passando. Então, prosperar na crise tem alguns segredos. Diga, prosperar na crise tem alguns segredos. Diga aí, eu quero aprender. Isso, eu vou te ensinar. Então, quando nós aprendemos esses segredos, eles trarão resultados positivos que mudarão a sua história de fracasso, de derrota. Esses segredos estão contidos na palavra. E só os sábios conseguem encontrar, pois são segredos delicados e complexos. E a grande pergunta é, por que são delicados e complexos? Porque, na maioria das vezes, esses segredos vêm contrariando aquilo que eu já sei, ou contrariando o meu sistema de crença. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Os segredos, que não é segredo, porque está explícito na Bíblia, mas quando eu tenho um entendimento, que é a revelação da palavra, muitas vezes, aquilo que a palavra de Deus vai te ensinar para você sair da crise, ela vem te contrariando. Porque sempre os princípios de Deus, eles vêm contra aquilo que eu acho, aquilo que eu sei, ou até mesmo aquilo que eu creio. Por isso que são complexos. Por isso que são delicados. Porque vem contrariando. Tem gente que diz assim, eu não quero sair não. Não é desse jeito. Queridos, e é interessante que às vezes as pessoas, elas estão passando por um momento de crise delicado. Deus quer tirar da crise, Deus quer que a pessoa saia daquilo, mas a atitude e o comportamento da pessoa não permite, porque vem contra aquilo. A Bíblia fala de um homem chamado Naamã na Bíblia. Era general de guerra, vencedor e tudo, mas a Bíblia diz que ele era o quê? Leproso. E uma vez uma menina da terra de Israel falou, olha, se Naamã fosse em Israel, lá tem um profeta e o profeta ia curar o meu Senhor. A esposa ouviu aquilo e falou, olha, essa menina disse que tem um homem lá em Israel que cura a tua lepra. Aí Naamã foi ao rei, o rei preparou toda a pompa, né, aquelas comitivas toda e para Naamã. E aí Naamã, sabe para onde Naamã vai? Para o rei. A menina tinha falado, profeta. Não, mas esse profetinho aí, não, eu vou é logo com o cara. E quando chegou lá, o rei da Síria mandou uma carta por Naamã e dizia o seguinte na carta, olha, chegando o meu servo aí, o meu general, eu quero que você cure. Quando o rei de Israel pegou aquela carta, disse que rasgou suas vestes, desesperado, dizendo, não, o rei da Síria está procurando um pretexto para guerrear contra mim. Eu não sei o que é que eu vou fazer. Aí Eliseu soube da história e disse, manda ele vir aqui comigo. Aí Naamã vai para o profeta. Quando chega lá, o profeta nem recebe Naamã. Só mandou dizer assim, olha, diz para esse leproso aí, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele vai ficar limpo. Irmãos, aquela palavra do profeta deixou aquele homem irado, contrariado, quanto ao que ele devia fazer para ser curado de uma lepra, para sair da crise, da morte que estava sobre ele. E aí o Naamã diz, eu pensava que esse profeta sairia, viria até mim, imporia as mãos sobre mim, faria todo um ritual.
Em vez disso, manda eu mergulhar no Rio Jordão. Os rios da Síria não são rios melhores, mais bonitos, mais limpos do que o Jordão. Querido, deixa eu lhe dizer, muitas vezes, a solução que Deus vem trazendo para sair da crise, para você sair da situação em que você está, vem contrariando você. Vem contra o seu sistema de crença. Vem contra aquilo que você acredita. Porque às vezes, a solução que Deus vem trazendo para que você resolva um problema é tão simples que você nem acredita. E está lá o homem leproso, caindo os pedaços, mas contrariado com a direção profética que Deus estava dando através do profeta para que ele fosse curado. Aí os servos daquele general chegou e disse: meu senhor, espera lá, me diga uma coisa, se o profeta tivesse mandado você fazer coisa mais difícil, você não faria? Claro que eu faria. Então, obedeça. Ele só disse assim: mergulhe 7 vezes. O que é que te custa? É tão simples. Cabeção, só faltou dizer assim: cabeção. Mergulha. E aí vai o Naamã, todo contrariado. Abana e Farfar. Os rios da Síria são melhor do que o Jordão. Só que ele não sabia que o Rio Jordão tinha históricos de milagre. E aí, quando ele mergulhou 1, 2, 3, diz a Bíblia que na 7ª vez, ele foi curado. E a sua pele ficou como de uma criança limpa da lepra. Queridos, prosperar em meio à crise tem alguns segredos, mas muitas vezes eles são complexos e complicados, porque muitas vezes aquilo, a direção de Deus, que Deus vai trazer para você, vem contrariando aquilo que você crê, aquilo que você acha, aquilo que você pensa. Não, não é desse jeito, porque, meu irmão, pelo amor de Deus, abra o seu entendimento. E para isso, e por isso a mudança de mente, ela é importante, pois ela permite se abrir para o novo e receber as instruções que precisamos seguir para chegarmos aos nossos objetivos, que é a prosperidade, e dessa forma garantir o sucesso tão desejado que esperamos há tanto tempo. E aqui nós vamos começar a falar do primeiro segredo para prosperar em meio à crise. Você quer aprender? Pergunta para a pessoa: você quer aprender? Diga, o primeiro segredo para prosperar em meio à crise é muito simples. Diga, é buscar o Senhor. Primeiro segredo. Você quer sair da crise? Quer resolver problemas? Quer mudar a tua situação? Quer mudar a tua família? Quer mudar a tua vida financeira? Quer prosperar? Busque ao Senhor. Eu pensei que o pastor ia falar uma coisa difícil. Pois é, já contrariou o seu sistema de crença. Isso é muito simples. Pois é. É tão simples como beber água. Mas tem hora que se você não souber beber a água, você se engasga com ela.
Aqui está o segredo. E é interessante, queridos, que a maioria das pessoas, quando estão passando por uma crise, elas se afastam muito mais de Deus. Vou falar algo, eu sei que você não vai se chatear, porque você me ama, e eu também amo vocês. E toda vez que o crente se afasta da igreja, deixa de congregar, é porque tem algo estranho acontecendo. Estou passando por um momento difícil. Irmão, faz um mês que eu não vi você na igreja. Eu estou passando por uma crise. Sim. Se firme com Deus você passa por crise, se afastar de Deus vai resolver? Vai mudar? Não! Primeiro segredo para você prosperar, para você sair da crise, é buscar ao Senhor. Tão simples. E tem gente que quando está na crise fica com raiva de Deus, fica emburrado com Deus. Deus, corta aqui. Você já viu isso aí? Pois é, quando menino, né, quando um estava com outro. Não gosto mais de tu, corta aqui. Ah, Jeová, me ajuda, Senhor. E aí, com essa atitude, a pessoa age como se Deus fosse o culpado da crise. Eles se isolam, some da igreja, some da célula, se esconde do pastor. Nem vou perguntar quantos aqui já se esconderam do pastor. Ixi, o pastor está ali. Pelo amor de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, queridos. Essas atitudes, elas não são de pessoas sábias, de pessoas inteligentes. Na realidade, essa é a atitude mais obtusa que alguém pode ter. Para quem não sabe o que é obtusa, é para não dizer burra. Essa é a atitude mais obtusa que alguém pode ter em meio à crise. Porque quem tem esse tipo de comportamento, queridos, não vai sair da crise, não vai aprender uma lição, vai continuar, vai permanecer e as coisas não mudam na sua vida. Primeiro segredo, quer sair da crise, quer mudar, busca o Senhor. Aí vem a grande pergunta, por que, queridos? Por que buscar a Deus? Eu vou te dizer, porque quando eu busco a Deus, eu tenho a garantia que vou encontrar. E Ele trará a resposta à minha busca. Existe a garantia da palavra de Deus, que quando eu busco Deus, eu vou encontrar. Você vai lá no livro de Provérbios e diz assim, ó, os que cedo me buscam, Deus diz o quê? Me encontrarão. Os que cedo me buscam, me encontrarão. Jeremias 29:13 diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar, o quê? A vossa sorte. Jeremias 33:3 diz o quê? Eu sei que você sabe. Jeremias 33:3 diz o quê? Clama a mim, e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe.
Mateus 7,7. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e aquele que bate a porta vai se abrir. Aleluia! Então, por que buscar a Deus, queridos? Porque quando eu busco a Deus, eu vou ser ouvido, eu vou ser socorrido. Quer sair da crise? Primeiro segredo é esse: não se afaste de Deus, não corra de Deus. Pelo contrário, se você tiver que correr, corra para os braços de Deus, corra para mais perto de Deus, vá buscar o Senhor, entre no seu quarto, tranque a porta, vá orar, vá jejuar, vá se derramar, porque eu tenho certeza e a Bíblia garante que o Senhor vai te ouvir, Ele vai te socorrer, Ele vai te dar vitória e você vai sair vencedor, vai resolver o problema. Agora, fugir de Deus, se afastar de Deus. Lembrei agora da história do apóstolo Paulinho, que estava vindo, aí no meio do caminho, ele viu uma ovelha dele, e a ovelha vinha chapado, estava bêbado lá. E o apóstolo parou o carro, perguntou: mas meu irmão, o que aconteceu? Que situação é essa? Pastor, muito problema lá em casa, briga com a mulher. Aí ele disse assim: rapaz, então se beber cachaça resolve? Eu vou beber cachaça contigo, vamos ali num bar. Porque eu também passo por crise, eu passo por momentos difíceis lá no meu casamento. Tem hora que eu brigo com a mulher também, ela briga comigo. Não, meu apóstolo, que é isso? Não? Então, meu irmão, como é que você então vem dizer para mim que você foi beber, encher a cara porque estava com problema? Estava passando por uma crise. Que negócio é esse? Queridos, quando eu busco Deus, eu tenho a certeza, a garantia que eu vou ser ouvido. Que Ele vai me responder. Amém? Glória a Deus. Segundo, queridos, por que buscar a Deus? Porque quando eu busco a Deus, eu tenho uma oportunidade e o privilégio de ouvir a sua voz, de ser instruído e aconselhado por Ele. Queridos, quando eu busco a Deus, eu tenho a garantia, a oportunidade de ouvir a sua voz, Ele vai falar comigo, como Ele está falando com você aqui agora. Salmo 32:8 diz: instruíste-ei, te ensinarei, te instruíste-ei, te aconselharei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas eu te darei conselhos. Aleluia. Então, quando eu busco, queridos, eu tenho uma oportunidade e um privilégio. Deixa eu te dizer, queridos, uma palavra que Deus traz na sua vida tem o poder de mudar toda a situação que você está vivendo. Eu preguei domingo e dentro dos princípios de prosperidade, que eu falei sobre o milagre, que toda semente plantada me dá um milagre. E eu falei uma frase, que eu falei que dentro da semente está o quê? Uma árvore. E teve uma irmã na célula essa semana que falou assim: se pastor, de toda a palavra foi muito bom, mas aqui que me abriu o entendimento foi essa, que toda semente tem uma árvore. Ela disse, isso mudou, abriu, ela teve a revelação. Uma palavra.
tem o poder de mudar toda a situação. Uma palavra de Deus tem o poder de mudar toda a situação. E quando eu busco a Deus, eu tenho o privilégio, eu posso ouvir a sua voz. Deus vai me ouvir, Deus vai me instruir, Deus vai me aconselhar, Deus vai dar direção na minha vida. Você sabia que os grandes empresários, as maiores empresas do mundo, nasceram em meio à crise? Não foi quando tudo estava a mil maravilha. Foi nos momentos difíceis. Foi quando buscaram ajuda e conselho. E quando fizeram isso, surgiram as maiores ideias. Ouviu uma palavra? Ouviu uma direção? Então, mudaram a situação, saíram. Então, quando eu busco a Deus, é um sinal, queridos, da minha dependência de Deus. Por que buscar a Deus? Porque quando eu busco Deus, eu vejo em Deus a única oportunidade de mudar a minha vida e a minha história de vida. Então, isso me leva a depender completamente de Deus. Vou dizer uma coisa, queridos. Depender de Deus é a maior aventura de fé na vida de um cristão. Da dependência de Deus. É quando você vai ver milagres. Quando você busca Deus, você vai viver na dependência dEle. É quando você vai ter as suas maiores experiências com Deus. Nós falamos do profeta Elias numa crise, mas ele está lá na beira de um rio e ele vê os maiores milagres, corvos trazendo pão e carne para ele. Por quê? Porque ele estava ali, na dependência dele. E vou lhe falar uma coisa, queridos. E muitas vezes, Deus, em meio à crise, ele nos empurra para esse momento, onde tudo nos é tirado. E a única coisa que eu tenho é Deus. A única coisa que fica é Ele. Porque é Ele que vai se manifestar na minha vida. E quando você está nessa total dependência dEle, é aí que você vê o agir dEle. Aleluia. Todo aquele que depende de Deus desenvolve intimidade com Ele e conhece os segredos de Deus. Diga amém. Diga, o primeiro segredo para prosperar em meio à crise é buscar a Deus. Quanto está passando por uma crise aqui? Independente de que seja. Financeira, nem vou perguntar. Primeiro segredo é ir para a presença de Deus. Vá lá. Pode vir os músicos. Porque nem vou falar do segundo. Não vai dar tempo. Queridos, precisamos desenvolver isso. Essa dependência dEle. E muitas vezes, é o próprio Deus que nos empurra, que nos traz a crise, para nós entrarmos nesse nível de busca, de intimidade e de dependência. Fique em pé.